Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Saiba, meu amado irmão em Cristo, você é o melhor da criação de Deus. Creia, você é um eleito e filho legítimo de Deus. O tema desta mensagem é: por que eu acredito que o escritor de Hebreus foi Apolo e não Paulo? O escritor da Epístola aos Hebreus foi alguém que conhecia muito bem o legalismo, ou seja, as leis de Moisés. Paulo também conhecia, só que Paulo foi separado para pregar a graça, a sã doutrina, as boas novas do Evangelho, que significa Evangelho, ao povo gentil, ao povo que outrora, antes da cruz, não tinha Deus no mundo e era separado da comunidade de Israel. Veja, Filipenses, vamos ler capítulo 3, versículo do 4 ao 6. Assim disse o apóstolo dos gentios. É verdade, no versículo 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Versículo 5. Fui circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Versículo 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja o que chama atenção nesse versículo: perseguidor da igreja. Isso significava que a igreja, como era a igreja nos dias de Paulo? A igreja são vidas. A igreja, elas se reuniam nas casas como igreja. Então, quando Paulo perseguia a igreja, estavam perseguindo vidas. Paulo não perseguia os templos, porque os templos eram para ser empregado que ensinado a Torá, a sinagoga, que os judeus e os fariseus utilizavam para a leitura das leis de Moisés. Então, o perseguidor da igreja, coloque isso na sua cabeça, igreja são vidas. E quando se juntam em torno da sã doutrina, torna-se a igreja de Cristo, o qual só há um pastor supremo, que é ele. Ele é o cabeça desta igreja. Não o que tem por aí. O que tem por aí são sinagogas, templos feitos por mãos de homens. Sinagoga porque eles pregam a lei de Moisés, e templo de homem porque Deus não habita nesses lugares. Então, a diferença para o autor da carta aos Hebreus é que este ensinou os israelitas que estavam vindo da lei para a graça de Deus. Mas Paulo foi separado para pregar a sã doutrina a nós, povo gentil, o qual nunca tiveram lei. Veja Gálatas capítulo 1, olha o currículo de Paulo. Olha como Paulo aprendeu da sã doutrina. Não, a teologia não ensinou. Lutero, com as suas 95 teses, não chegou nem no chinelo dele. Veja, Gálatas, a Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo do 11 ao 17. Vamos ler. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Não é mensagem humana. Versículo 12. Porque eu não o recebi de ser humano algum. Nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Ele recebeu por revelação. O que os profetas receberam lá no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, foi por inspiração. Paulo foi revelação. E essa revelação foi para ensinar, para exortar, admoestar o povo gentil, que não tinham lei. Versículo 13. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja, Paulo era zeloso nas leis de Moisés. Mesmo ele sendo tão zeloso, ele não conseguiu cumprir os 613. Então, se há uma pessoa que tem bagagem para falar mal ou bem da lei,
Este é Paulo. Este desmascara toda a mentira, toda a maldição, toda a escravidão, a servidão a respeito das leis de Moisés. Versículo 15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, versículo 16, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos israelitas. Não, para que eu pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Versículo 17. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então veja bem, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, me chamou para a sua graça, pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, meu amado, deixa eu te falar uma coisa. Ler a Bíblia, você pode ler de Gênesis a Apocalipse, porque você tem que ler para você poder refutar os que pregam a circuncisão, esses pastores que pregam preceitos e ordenanças, mandamentos da lei de Moisés. Então você tem que ter base para comparação, mas não aplicar estas coisas na vida dos gentios, porque gentios não têm lei. Antes da cruz, o povo gentil, era considerado como estrangeiro. Então esse negócio de participar do pão e do suco, que eles dizem ser uma representação da Páscoa judaica, aliás, é uma representação da Páscoa judaica, eles dizem que é a Santa Ceia. Não, nada não, porque o gentio, se você ler Êxodo capítulo 12, do versículo 42, se eu não me engano para frente, fala que o povo estrangeiro, os gentios, né, que eram escravos, os assalariados, eram proibidos de participar da Páscoa judaica. Eu vou dar um pulinho lá, vamos lá. Êxodo, capítulo 12, versículo, vamos lá para o finalzinho aqui, ó. 42, vamos ver. Aqui, ó. Veja o porquê Paulo disse lá em 1 Coríntios, capítulo 11, eu acho que é o versículo 26 e 27, que ele falou assim, aquele que participar do jantar, da ceia do Senhor indignamente. Por quê? O que é uma pessoa indigna? É uma pessoa pecadora? Não. É uma pessoa que fuma, que bebe? Não. É uma pessoa que não tem a dignidade, uma pessoa que ela não recebeu esta ordenança para praticar. Porque, veja, porque os gentios não podiam e também não podem participar desse negócio aí. Isso daí são obras da carne, são doutrinas de homens. Por eles não viverem por fé, de fé em fé, eles dependem de tocar em alguma coisa, sentir a água bater no corpo, comer um pedaço de pão que não tem nada a ver, para eles acharem que eles estão tendo comunhão. Sendo que a maioria, são filhos e eleitos de Deus, já foram salvos. O Espírito dos eleitos de Deus já é conhecido de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Veja, instruções sobre a Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão, esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Estrangeiro sempre foi o povo gentil. Versículo 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. Versículo 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem nenhum osso. Então a Páscoa era somente para o povo de Israel, somente para o povo hebreu. Estrangeiro e assalariado não podia comer dela. E essa comemoração, esse ritual, sempre foi dentro de casa, não dentro de templos. Dentro de casas. Aí você veja bem, vamos lá. Lucas 22, o assunto não é esse, mas fazer o que levou. Lucas 22. Eles dizem que é Santa Ceia que eles comem. Lucas 22, 14. Ceia do Senhor. Isso aqui é quem montou essa Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, ou Almeida Revista Atualizada, que colocou esse subtítulo, mas não existe. Lucas 22, 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. 15. Então Jesus lhes disse,
tenho desejado ansiosamente comer esta santa ceia com vocês. É assim que está escrito? Não. Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Então, o que Jesus comeu, participou ali, foi um jantar. Foi a Páscoa judaica. Cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Então, essa santa ceia que eles fazem aí, na verdade, isso daí é a profanação, é engano, é uma mentira, é carnalidade, não tem nada a ver. Então, Paulo aqui estava falando de como ele havia recebido a revelação. O escritor de Hebreus não recebeu a revelação. Nós vamos ler mais à frente. O escritor de Hebreus aprendeu com os irmãos que haviam andado com Jesus. Então, Paulo conhecia demais o judaísmo, porém, ele foi separado para pregar a sã doutrina ao povo gentil. Paulo foi levado ao terceiro céu para pregar as boas novas do Cristo ressuscitado. A religião prega o Cristo, o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, porque eles dizem que praticam o batismo porque Jesus de Nazaré batizou. Só que Jesus foi crucificado e eles não querem ser crucificados. Para o povo que antes da cruz não tinha Deus no mundo e eram separados da comunidade de Israel. O conhecimento da religião se baseia em sua mãe, o templo católico. Eu não posso chamar a igreja católica porque não é igreja. O conhecimento da religião se baseia em sua mãe. A mãe dos protestantes, a mãe do evangélico é a católica. É a religião católica. Eles apenas mudaram a forma de idolatria. Os católicos adoram imagens e os pregadores evangélicos adoram dinheiro. Veja onde Paulo ouviu diretamente de Deus a respeito da sã doutrina, as boas novas a respeito do Cristo ressuscitado. 2 Coríntios capítulo 12, entre os versículos 1 e 6, assim está escrito. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Revelações, não inspirações. Versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. O primeiro céu é o azul, o segundo céu é o firmamento, a escuridão, onde estão os planetas, as estrelas. E o terceiro céu é acima do segundo, claro, onde, de uma forma metafórica, onde é a casa de Deus. Mas, na verdade, o templo de Deus, a morada de Deus, depois do juízo do ano 70, é no espírito dos eleitos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Versículo 3. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão de repetir. 5. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser das minhas fraquezas. Versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou de mim, ou do que ouve de mim. Então, Paulo recebeu a revelação no terceiro céu. Paulo não recebeu inspiração. Paulo não aprendeu de homem nenhum, como nós lemos em Gálatas, Gálatas 1, 12. Porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante a revelação. É nesses livros que nós que somos gentios, nós temos que aprender, temos que estudar incansavelmente, versículo por versículo. Aí você me pergunta, mas quais são as epístolas de Paulo? De Romanos a Filemão, são 13 epístolas, com certeza escrita por Paulo. Já o escritor da carta aos Hebreus, como o nome diz, ao escritor da carta aos Hebreus, aos israelitas, aos que praticavam anteriormente
as leis, tentavam praticar as leis de Moisés. Então, o escritor de Hebreus aprendeu de pessoas que estiveram próximos a Jesus e ouviram suas palavras nos dias de sua carne. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo do 2 ao 4. Olha o que aqui está quem é o escritor de Hebreus. Por quê? Versículo 2. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, veja, a palavra falada por meio de anjos. O escritor, essa carta provavelmente foi escrita de 64 a 66, ao início do ano 66, porque no meio do ano 66 ao ano 70 foram as 42 semanas, 1260 dias ou 3 anos e meio, profetizado que haveria desolação em Jerusalém. Então essa epístola não foi escrita em 67, 68, como dizem, e muito menos depois do ano 70, porque aqui o templo ainda estava de pé. Aqui está o primeiro sinal de quem foi o escritor de Hebreus. Porque se a palavra falada por anjos, e também a religião diz que Deus deu os mandamentos a Moisés, aqui está falando que foi anjos. Anjos trouxeram as leis para Moisés. Deus falou mesmo a Abraão, em sonho, espírito, falou a Abraão. As leis de Moisés foram dadas por intermédio de anjos, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, 3. Como escaparemos nós? O escritor estava inserido aqui nesse texto. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então vamos ler novamente o versículo 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, o que o escritor de Hebreus, de onde ele tirou inspiração para escrever a epístola aos Hebreus, foi os irmãos que andaram com Jesus nos dias de sua carne, e depois passou para outras pessoas, e chegou ao ouvido desse escritor. Vou colocar na Viva, que eu quero, 2007, a Bíblia Viva, esse versículo 3. Que nos leva a pensar que podemos escapar. Se formos de indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que o ouviram falar. Então, quem passou as instruções, quem falou a respeito de Jesus de Nazaré para o escritor de Hebreus, andaram com Jesus, ouviram de Jesus. E passou para ele. Então, esse escritor aqui não recebeu revelação nenhuma. Está bem claro aqui. Ele não recebeu inspiração e nem revelação. A inspiração sim, porque ele fala depois, ele fala com muita firmeza a respeito da graça. Ele ensina muito bem os judeus, os israelitas que estavam fazendo em transição, vindo da lei para a graça de Deus. Ele orienta muito bem como é o proceder, como deveria ser o proceder desses irmãos na graça de Deus. Fala sobre sacrifícios, fala sobre o templo, fala de como é o castigo se os que falavam de Moisés, que era contra a lei, morria sem misericórdia, tendo 2 ou 3 testemunhas. Ele falou, imagine então aqueles que profanam o sangue de Cristo, menosprezam o Espírito da graça, lá no capítulo 10, versículo 27, 28 em diante. Então, esse escritor aqui, de Hebreus, não recebeu revelação. Esse escritor falava da inutilidade das obras mortas da lei mosaica, o qual a religião vive nos dias de hoje, nas obras mortas, dos sacrifícios inferiores ao da cruz. O templo nos dias deste escritor estava de pé.
Aí você fala, mas Paulo também estava vivo nesta época. Pode até ser que ele estava vivo, mas os gentios não frequentavam os templos, pois eles não tinham a lei para cumprir, como foi dito por Paulo. Então, aqui esse escritor não foi Paulo, porque Paulo falou que os gentios não tinham lei. E quem estava exortando, edificando os irmãos na graça de Deus, esses daqui tinham lei. Porque ele estava mostrando, esse escritor aqui de Hebreus estava mostrando para os seus ouvintes que Jesus, o Cristo, o ressuscitado, era infinitamente superior a Moisés. Então, aqui não poderia ser povo gentil. O escritor aqui não estava pregando para os gentios, estava pregando para judeus. Porque os gentios não tinham lei. Veja, Romanos 2,14. Veja o que o apóstolo dos gentios disse. Na verdade, os gentios, Romanos 2,14. Na verdade, os gentios não têm a lei, mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Você entende que os ouvintes, os que fazem parte dos 13 capítulos de Hebreus, eles eram um povo que tinham lei, eles tinham ordenanças para cumprir, eles praticavam voto, sacrifício, tinha sumo sacerdote, tinha levita. Então aqui não foi, Paulo 100% com certeza não escreveu a epístola aos Hebreus. Isso é certo. Isso é certo. Não tinha o porquê, por exemplo, ele falar sobre o castigo que sofria quem não obedecesse às leis de Moisés, pois eles não tinham que obedecê-las. Vejam o que o escritor desta epístola disse. Hebreus, capítulo 10, versículo 28. O homem que se recusasse a obedecer às leis dadas por Moisés era morto sem misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas do pecado. Aqui ele está orientando, falando, relembrando como era difícil o cumprimento das leis de Moisés. Como era, de uma forma escrava, servil de seguir as leis de Moisés. O homem que se recusasse a obedecer às leis de Moisés era morto sem misericórdia, se houvesse 2 ou 3 testemunhas do seu pecado. Gentil não está nesse contexto. No meu modo de entendimento, é que este foi o escritor da epístola aos Hebreus. Este quem? Vamos ler. Afinal, ele conhecia como ninguém as escrituras disponíveis naqueles dias. Ele conhecia somente as coisas referentes às leis mosaicas. Este judeu é provavelmente o escritor desconhecido de Hebreus, como o próprio nome diz. Carta aos Hebreus, não aos gentios. Vamos ler. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Veja quem é que eu acho, veja o porquê eu acho que o escritor de Hebreus foi Apolo e não Paulo. Versículo 24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, tinha chegado a Éfeso. Ele era um admirável pregador e mestre da Bíblia. Vou voltar na Nova Almeida atualizada. Neste meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Olha aqui já falando das qualidades, dos dotes desse Apolo. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Como ele fazia? Como ele falava a respeito de Jesus? Porque ele tinha ouvido, o escritor de Hebreus, ouviu de pessoas que andou com Jesus. Tá ficando claro? Você está conseguindo entender bem? E ele falava, porque ele não andou com Jesus, mas falaram para ele. Volto a ser repetitivo. Paulo recebeu a revelação, não aprendeu de homem nenhum. Paulo não aprendeu com Pedro, com Tiago, com João, com André, com ninguém. Paulo, em espírito, foi levado ao terceiro céu e ouviu do próprio Deus. Esse Apolo, ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Veja, esse aqui só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia
o batismo no Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Ele não conhecia o verdadeiro batismo, que foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, o batismo verdadeiro, que foi na morte de Cristo, na morte de Jesus. 26. E ele, por que ele conhecia esse batismo? Porque ele era judeu, eles praticavam a lei da purificação. Versículo 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Porque ele, afinal de contas, ele só conhecia a respeito de Jesus, ele não conhecia nada da graça ainda. Versículo 27. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebesse bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. O escritor aos Hebreus, o escritor da Epístola aos Hebreus, o que ele fazia? Não era convencer, ensinar, exortar os judeus, o povo israelita? Acredito que esse versículo deixa claro que o escritor de Hebreus foi Apolo. Por isso que eu, a cada dia mais, quando falo sobre o autor de Hebreus, eu digo que foi Apolo. Ah, mas dizem que foi Barnabé, Áquila, Paulo. Mas Barnabé, onde você tem assim uma qualificação como Apolo teve? Não teve. Áquila, onde teve? Domiciliano, eles falam tanto nome que escreveu isso. Mas aqui fica claro, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, não era os gentios. Publicamente provando por meio das Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, o escritor de Hebreus conhecia muito, muito bem. Vamos lá, voltar naquele versículo lá, só para a gente dar uma... Ah, não, é só fazer aqui, ó. Aqui, eu vou voltar aqui, ó. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, quem ouviu as palavras de Jesus, disse ao escritor de Hebreus. Eu te convido a debruçar sobre as epístolas de Paulo, que são 13 epístolas. Vai de Romanos a Filemão, onde está a graça revelada a nós gentios. Não se atente às práticas das leis de Moisés. Afinal, nada ali foi ordenança para você. Veja para quem Paulo trouxe a palavra do Cristo ressuscitado. Efésios capítulo 3, entre o versículo 1 ao 9. Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Versículo 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, os gentios. 3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Por meio da lei de Moisés, por meio de ordenanças, de rituais, não. O mistério é que os gentios, eu, você, nós que não somos judeus, nós que não temos sobrenome judeus, somos estrangeiros, somos gentios. Aí tem uns que falam assim, mas Jesus na sua morte derrubou o muro que separava e juntou um só. Sim, mas juntou um só para praticar o quê? A sã doutrina, para viver a graça de Deus, a graça revelada, não inspirada.
Os judeus seguiam Moisés por inspiração. Paulo, revelação. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. 8. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, meu amado, o que você está fazendo na lei de Moisés? O que você está fazendo praticando as obras, os rituais, os cerimoniais da lei de Moisés? O que você... Você é gentil, você não é judeu. Você faz parte do povo que não teve lei, não tem lei. A única lei que nós temos que cumprir é a lei do país, do estado, da cidade. São a lei dos homens. Mas as leis dadas por intermédio de anjos a Moisés não foi dado para o povo gentil. Não adianta. Você, quando pratica uma obra lá de trás, você está agradando somente o seu mestre, o seu pastor, o seu líder. 9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Mas fique em paz. Nada se altera em dizer que foi Paulo, Apolo, Barnabé, Áquila ou qualquer outro. Isso não muda nada. O importante é que Cristo está em nós e nos conduz em triunfo. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Saiba que você é o melhor da criação de Deus. Vou ficando por aqui, porque eu acredito que o escritor de Hebreus foi Apolo e não Paulo. Foi o tema desta mensagem, espero ter sido útil de alguma forma. E se foi útil, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos, aos filhos legítimos de Deus, que estão sendo enganados, que estão vivendo na mentira. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir.